Graça e paz, querido. Mais uma vez com vocês, professor Azeniel, trazendo aí um slide dinâmico e também criativo. Nosso tema hoje é Estevão, um Marte avivado. Nosso texto áureo. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem está em pé à mão direita de Deus. Atos capítulo 2, versículo 4. Verdade prática. Por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até à morte e contemplar a sua glória. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 6, versículo 8 ao 10. E a segunda parte em Atos, capítulo 7, versículo 54 ao 60. Olha o que diz em Atos, capítulo 6, versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamado dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. E, ouvindo ele isso, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânime contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E essas testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Objetivos da lição. Primeiro, apresentar a vida de Estevão, destacando o seu testemunho pessoal. Segundo, mostrar que o crente deve permanecer fiel a Jesus diante da perseguição e da morte. Terceiro, conscientizar de que cada crente precisa do poder do Espírito Santo para fortalecer e também permanecer na fé em Cristo. Introdução. O assunto dessa lição é o martírio de Estevão, um avivado herói da fé. Como um dos 7 homens que integram o primeiro corpo do diácono da igreja antiga, Estevão era cheio de fé e de poder. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos capítulo 6, versículo 8. A gente pode ter aí algumas características já aqui. A gente pode identificar algumas características de Estevão. Era um homem cheio de fé e de poder. E não só isso, faziam prodígios e grandes sinais entre o povo. Devido à sua atuação como autêntico evangelista, na unção do Espírito Santo, causou inveja aos adversários do evangelho. Olha, aquele que não anda na presença do Senhor e não são cheios do Espírito Santo, esses, sim, esses têm grande dificuldade de entender o reino, de entender o plano do Senhor Jesus. O livro de Atos revela o martírio de Estevão, por causa da sua perseverança ao Evangelho. Nesse sentido, veremos que ele foi um servo fiel até à morte e receberá a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo
10. Nada temais das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A gente pode ver aqui o nosso primeiro mártir, né, do cristianismo aí, Estevão. Essas referências a gente encontra aí em Atos capítulo 6, versículo 8 até o 15, e também a segunda parte em Atos capítulo 7, de 1 a 60. O testemunho de Estevão, subtópico 1. Estevão, usado por Deus. O nome de Estevão aparece pela primeira vez na escolha dos diáconos em Atos, capítulo 6, versículo 3 e 5. Claramente, o evangelista Lucas faz uma menção de destaque ao dizer que o primeiro mártir era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Atos capítulo 6, versículo 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegera Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e a Procoro, e a Nicanor, e a Timão, e a Parmenas, e a Nicolau, prosélito de Antioquia. O que é interessante aqui destacar que Lucas ele procura deixar isso claro, né? As características de Estevão, um homem cheio de fé e também do Espírito Santo, alguém que tem aí referência. E a gente pode ver isso quando a gente lê em Atos capítulo 6, versículo 3. Olha o que diz: escolhi, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo. Olha aí, uma característica, cheio do Espírito Santo. Segundo, sabedoria, né? Os quais constituímos sobre esse importante negócio. Então, eles estavam cheios do Espírito Santo, mas não só isso. Ele tinha o quê? Conhecimento da palavra de Deus. No versículo 8, tomamos conhecimento de outras características de Estevão. Cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos capítulo 6, versículo 8. Aqui vemos um Estevão com grande conhecimento da palavra de Deus e o Espírito Santo controlando esse homem e, desse modo, usando poderosamente. Essa reputação causou inveja e grande oposição dos adversários da igreja. Levantaram-se alguns da sinagoga, chamado de libertos, dos Cirineu, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia, da Ásia, e disputavam com Estevão. Atos capítulo 6, versículo 9. Alguns acreditam que Paulo era o principal questionador de Estevão. É provável que ele estivesse associado com a sinagoga que pertencia à Sicília, já que Tarso, a cidade natal de Paulo, era dessa região. Nos dias de hoje, oremos para Deus levantar crentes como Estevão, cheio de fé e de sabedoria. Que possamos não só orar para Deus levantar crente como Estevão, mas também que possamos ser como Estevão, cheio de fé e também de sabedoria. Uma covarde oposição. Subtópico 1.2. Os inimigos da igreja usaram de meios escusos, desonestos e malignos contra a fé cristã. Em debate com Estevão, como ele não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que falava, usaram o suborno para aliciar homens ímpios a fim de acusá-lo com mentiras. Se Paulo encabeçasse a disputa contra Estevão, teria sido mais interessante, considerando que Paulo era a esperança dos fariseus naquele tempo e, portanto, reputado com um grande conhecimento da lei. A diferença é que Estevão havia sido ungido pelo Espírito Santo, mas mesmo assim planejaram e formaram juntos um esquema que não tinha validade e também verdade alguma. Esses adversários levantaram falsas testemunhas e o acusaram de blasfemar contra Moisés e contra Deus.
Atos capítulo 6, versículo 9 ao 14. Esses inimigos também usaram de violência contra Estevão, estimulando a liderança política e religiosa. Levaram-no violentamente ao sinédrio. Isso se refere às mentiras que havia dito e continuava a dizer em respeito a Estevão. Eles conseguiram permissão ao sinédrio para prender Estevão, e assim o fizeram. Apesar disso, alguns surpreendeu os acusadores ímpios. Então, todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Atos capítulo 6, versículo 15. Que Deus use o seu povo de tal forma que reflita o poder do Espírito Santo. Sim, eles viram a glória do Senhor resplandecer no rosto de Estevão. E possamos ser usados ao ponto de o Espírito Santo refletir em nós dessa mesma forma. A fúria dos acusadores. Subtópico 1.3. Após resumir com sabedoria a história de Israel e de sua apostasia, Estevão mudou o foco do discurso. Confrontou a dureza do coração dos líderes israelitas, dizendo: homens de dura cerviz e incircunciso de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. Atos capítulo 7, versículo 51. Aqui vemos Estevão, usando da mesma linguagem ou do mesmo linguajar que Moisés, quando transmitiu a repreensão de Deus a Israel. Tudo que Deus faz na terra é por meio de pessoas e de operação do Espírito Santo. Resistir a ele é resistir a Deus. Já que ele é Deus, eles resistiram a ele ao resistir o plano de Deus. Em suma, denunciou as suas traições e homicídio contra Jesus. Assim, diante de tão dura denúncia, os ímpios julgadores se enfureceram contra ele. Atos capítulo 7, versículo 54. Todavia, fiel à sua missão, Estevão expôs com autoridade o que o Espírito de Deus puseram-lhe no coração. Podemos ver a serenidade com que o Espírito Santo tomou as palavras de Estevão, e de fato eram as palavras do Senhor. A preciosa morte de Estevão. Tópico 2. Cheio do Espírito Santo. Após a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão estava traçado. Entretanto, antes de fazê-lo, o primeiro mártir da igreja teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai, num momento especial, de tamanha êxtase espiritual, de modo que a morte não o intimidou. Em meio à perseguição dos seus inimigos, ele sabia que a morte era iminente. Mesmo assim, Estevão não se intimidou, pois sabia que o céu o aguardava. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos capítulo 7, versículo 55. Que visão gloriosa! Uma vida espiritualmente avivada. Contempla a glória de Deus diante de uma grande tormenta. Cristo é geralmente apresentado assentado à mão direita de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Mas aqui ele é visto em pé, como se levantando-se para dar boas-vindas ao seu fiel mártir, bem como colocar em sua cabeça a coroa da vida. A violência dos acusadores. Subtópico 2.2.
E seus acusadores estavam enfurecidos por causa do enfrentamento corajoso de Estevão. Eles não suportaram ao ouvir que ele via a glória de Deus e a Jesus no céu. Se eles estivessem gritado em arrependimento, o futuro de Israel poderia ter sido mudado drasticamente para melhor. Isso demonstra que eles já não queriam ouvir nada do que ele tinha a dizer. Com o fim de executá-lo, o expulsaram da cidade, o apedrejaram perante um jovem chamado Saulo. Atos capítulo 7, versículo 58. E levaram-nos com violência para fora da cidade. Ali, fazê-lo o primeiro mártir da igreja cristã. Naquela altura, Saulo de Tarso era o principal perseguidor cristão. Essa foi uma resposta dele ao apelo de Deus por essa alma. Essa é a primeira menção deste homem, que exerceria o maior impacto positivo no cristianismo de qualquer outro ser humano. A morte de Estevão, sem dúvida, exerceu um papel na conversão posterior de Paulo. O perdão do martírio. Subtópico 2.3. Naquele momento de suplício e de dores, Estevão não demonstrou sentimento de vingança ou de ódio. E apedrejaram a Estevão, e em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Isso apresenta uma ofensiva monstruosa por parte dos assassinos, pelos líderes religiosos de Israel. Podemos ver Estevão morrendo de joelho, sem nenhum rancor para com seus assassinos. Sua alma e espírito imediatamente por estar com Jesus, devido a que Jesus fez na cruz. A morte agora é vista como meramente estar dormindo. Que exemplo grandioso! Estevão ainda exclamou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor, não lhe impute este pecado. Atos capítulo 7, versículos 59 e 60. Cumpriu-se o que diz a palavra de Deus. Preciosa é a vista do Senhor à morte dos seus santos. Salmo 116, número 15. Podemos ver Estevão oferecendo a Jesus Cristo da forma mais sublime, no momento mais solene da sua vida. Queridos, aqui eu vou trazer um pequeno vídeo só para a gente entender mais ou menos como é que foi esse cenário. Um crente espiritualmente avivado não cultiva a vingança nem o ódio no coração. Ele está pronto a perdoar os seus algozes. A gente vê isso em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que eu queria até citar. Segui a paz com todos
e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O avivamento no sofrimento. Subtópico 3. Sofrimento e morte dos apóstolos. A Bíblia não diz como todos os apóstolos de Jesus morreram. Em livros da história da igreja, há registro de informações orais ou de tradições históricas sobre este assunto. A tradição histórica transmitida oralmente e registrada em alguns escritos diz que, com a exceção de João, o evangelista, todos os apóstolos tiveram uma morte violenta. Queridos, deixa eu abrir aqui uma exceção, fazer um esclarecimento. Na nossa lição, eu vou trazer aqui os acontecimentos dos nossos discípulos, tá? E a nossa lição não tem. A base que eu estou pegando disso é sobre o nosso livro de apoio, tá? Então, eu estou sendo respaldado aqui em cima do nosso livro de apoio. A lição não mostra diretamente esses 12, mas como o meu slide, a finalidade do meu slide é procurar deixar uma aula participativa, deixar uma aula comunicativa, uma aula interessante, eu estou trazendo aqui a morte dos 12, mas com respaldo em cima do livro de apoio. Tá gostando do nosso slide? Tá gostando do nosso material? Já é inscrito no nosso canal? Então se inscreve no nosso canal, deixa o teu like aí, deixa um comentário, tá bom? Quer adquirir esse slide? Aqui embaixo, tá? Tem o link onde vai direcionar para a minha plataforma. Lá você pode adquirir este slide, tá? João, irmão de Tiago, foi exilado na ilha de Pátimo por ordem do imperador Domiciliano. Morreu aos 100 anos de idade, sendo o único dos apóstolos que teve uma morte natural. Segundo a tradição, foi lançado num tacho de azeite fervendo, onde saiu ileso. André, irmão de Pedro, foi crucificado em X, na Ásia Menor. Continuou admoestando seus algozes até exalar o seu último suspiro. Olha que interessante aqui, né? Ele continuou falando aos seus carrascos, né? Os seus algozes, até exalar o seu último suspiro. Então, André, enquanto tinha vida, ele continuou pregando, ele continuou falando para aquelas pessoas que estavam ali, crucificando ele, né? Que Jesus Cristo poderia salvar, que Jesus Cristo podia dar uma nova vida para ele. Até o seu último suspiro, ele continuou sim, pregando o evangelho. Bartolomeu pregou na Arábia, estendendo-se a sua pregação até a Índia. Alguns afirmam que ele foi amarrado a um saco e lançado ao mar, enquanto outros asseguram que ele foi esfolado. Filipe morreu na Ásia Menor, enforcado no pilar do templo em Hierápolis. Mateus, ex-coletor de impostos, pregou por 15 anos na Palestina, indo depois para Etiópia, onde foi morto à espada. Judas Tadeu, irmão de Tiago, morreu cravado de flechas. Pedro morreu crucificado no ano de 67 depois de Cristo, com a idade de 75 anos. A tradição diz que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque se achou indigno de morrer como seu mestre e senhor. Simão, o cananeu, foi executado na Pérsia por ordem do imperador Trajano. Foi martirizado até expirar. Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, foi o primeiro a morrer. Foi decapitado à espada por ordem do rei Herodes Agripa I, em 44 da nossa era.
Tiago, filho de Alfeu. Diz a lenda que ele pregou na Pérsia, onde foi crucificado. Tomé viajou muitíssimo, pregando nas regiões de Parta, Média, Pérsia, chegando até a Índia. Foi morto atravessado por uma lança na cidade de Coromadel. Judas Iscariotes. Mateus capítulo 27, versículo 5, diz que Judas se enforcou. Atos capítulo 1, versículo 18, diz que, jogando-se de cabeça para baixo, arrebentou ruidosamente pelo meio. Se derramaram todos os seus intestinos. A única coisa certa é que eles foram fiéis até a morte e não negaram o nome do Senhor. Os apóstolos eram espiritualmente avivados. Eu coloquei todos aí, exceto, Judas ali. Foi só uma demonstração de como, os discípulos foram mortos aí, tá? É lembrar que a minha referência, tá? Deixar claro isso, a minha referência está sendo o meu livro de apoio. Quantas vezes somos tentados a negar a Cristo por motivos banais? Quer na família, quer na escola, quer nas condições de uma posição profissional. Que Deus nos guarde de trair o Salvador. Quantas vezes somos tentados a negar a Cristo por motivos banais? Eu quero citar aqui o site da Missão Portas Abertas, onde eles trabalham diretamente com cristãos perseguidos. Hoje, no ano de 2023, já saiu a lista de perseguição. E eu quero pontuar aqui os 10 países mais perseguidos. A perseguição extrema. Em primeiro lugar está a Coreia do Norte. Em segundo lugar está a Somália. Em terceiro lugar está o Iêmen. Em quarto lugar, a Eritreia. Em quinto lugar, a Líbia. Em sexto lugar, a Nigéria. Em sétimo lugar, o Paquistão. Em oitavo lugar, o Irã. E o nono lugar, o Afeganistão. E o último aí, os 10 mais, na linha de frente, também o Sudão. Então, eu quero pelo menos ali fazer uma observação pequena aqui sobre a Coreia do Norte, um país literalmente fechado para o evangelho, aonde você ter uma Bíblia, você falar de Cristo, você pode ser executado em praça pública ou levado ao campo de concentração para ali servir para eles. Imagina, ao ponto de você negar a Cristo. Você não quer passar por isso, você negue a Cristo. Então você fica em paz. Mas não, eles permanecem na fé, em meio à perseguição, à espada, à morte, mas mesmo assim, eles permanecem na fé, sem negar a Cristo. Mas nós, aqui no Brasil, como é que nós agimos aqui no Brasil? Às vezes, dentro da igreja, o pastor não pode fazer um biquinho, o irmão já sai da igreja, o irmão já abandona a igreja, já abandona a fé, ou aconteceu alguma coisa, já abandona Cristo. Enquanto mais de 50 países sofrem perseguição, algumas perseguições extremas, outras perseguições severas, para manter a sua fé em Cristo. Subtópico 3.2. O avivamento e o sofrimento. O avivamento espiritual, motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo, renova as forças do servo de Deus para enfrentar situações difíceis por causa da sua fé em Jesus. A Bíblia nos mostra essa capacitação do Espírito para sermos resilientes diante das dificuldades. Para o crente, espiritualmente avivado, quanto diante do sofrimento, a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias capítulo 8, versículo 10. E disse-lhe mais: Ide, e comei as gorduras, e bebei as doçura, e enviai
porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que o avivamento é uma questão de necessidade. O crente em Jesus precisa desse suporte do céu para superar as muitas agruras pelas quais passam. Que possamos buscar, verdadeiramente o batismo com o Espírito Santo, para que sejamos revestidos e também para que a gente possa suportar essas agruras pelas quais a gente venha passar. Chegamos aqui à nossa conclusão. Diante dos inimigos do Evangelho de Cristo e da morte, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, força e equilíbrio emocional para o crente espiritualmente avivado. Que o Senhor Jesus nos ajude a glorificá-lo no meio das lutas da vida. A exemplo do primeiro Marte da Igreja Antiga, não negamos a Cristo. Temos aí o nosso exercício. O nosso próximo assunto da lição é o avivamento espiritual no mundo. Meu querido, ainda não é inscrito no nosso canal? Se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, nos dá aquela força aí para a gente continuar esse trabalho. Aos poucos a gente está melhorando a cada dia mais, tá? Quer adquirir o nosso material? Achou interessante aí? Achou bem dinâmico? Achou bem criativo para trazer para dentro da tua igreja, tá? Aqui embaixo tem o link aí para você adquirir o nosso material. Tem alguns planos aí, tem um plano trimestral, tem um plano mensal, tá bom? Gostou do nosso material? Deixa essa força para a gente aí, tá bom? Até o próximo slide e que Deus em Cristo te abençoe.